Olá, meus irmãos, Pai do Senhor para todos. Deus continue abençoando a vida de cada aluno. Vamos para mais uma aula do nosso curso de bacharel em teologia e teologia ministerial. Esta aula será gravada para os alunos presenciais e também para os alunos do curso online. Na aula passada falamos de algumas particularidades do chamado de Jeremias. Deus chamou Jeremias para profetizar em Judá, reino do sul, cuja capital é a cidade de Jerusalém. Então, Jeremias profetiza que os babilônios vão vir e vai invadir Judá e vai levar o povo cativo. Então perceba que Jeremias ele profetiza antes do cativeiro, ele profetiza antes da primeira leva, o povo não se rende. Então Jeremias ele vai presenciar a primeira leva de 606, onde Nabucodonosor vai levar os jovens cativos para a Babilônia. Nessa leva vai Daniel e seus amigos e muitas outras pessoas que faziam parte da nobreza. O povo não se volta totalmente para Deus. Jeremias ele continua profetizando, só que Jeremias vai profetizar em um momento em que a nação economicamente e politicamente está bem, porém espiritualmente está mal. A monarquia tinha se corrompido, os profetas se vendem ao sistema e faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor. O sistema sacerdotal também é pagão, está envolvido em idolatria. Aqueles que deveriam orientar o povo e fazer a diferença não fez, se corrompem. Então Deus vai levantar Jeremias para profetizar em um tempo de crise espiritual. Então Jeremias ele será o profeta do contra. Jeremias é levantado por Deus para derribar e para edificar, para profetizar para as nações, para profetizar para os profetas, para os sacerdotes, para os reis. Então o seu ministério será marcado por muito perigo, muita perseguição. Jeremias vai viver em constante perigo, em constante perseguição, porque está ele na dependência de Deus contra todo um sistema que está corrompido assim em sua época. Ele será o profeta do contra. Ele será usado por Deus para profetizar para uma nação que está distante de Deus, envolvida em iniquidades e idolatrias, mas que não reconhece o seu pecado. Além de não reconhecer, ainda tem o apoio daqueles que deveriam fazer a diferença, mas que infelizmente não fez. Então, o ministério de Jeremias foi um prolongado martírio, porque ele vai viver em constante perseguição. Não somente era na sua natureza um peso, que bem podia ter esmagado o espírito mais forte, teve de se colocar sozinho contra a nação, Jeremias contra todos, era objeto de amarga perseguição. Então todo mundo agora, certo, vai querer a cabeça de Jeremias. Todo mundo agora está contra Jeremias. Então ele vai se posicionar dentro da vontade de Deus para denunciar a nação, esperando que o povo voltasse para Deus, que o povo se arrependesse. É bem verdade que Isaías, ele profetiza durante seu ministério que Deus queria levantar o remanescente. Era um grupo pequeno, mas que seria fiel e que não iria negar a sua fé e os seus princípios. Alguns voltam para Deus, outros não.
precisa salientar que nem todo mundo que está inserido nesse contexto histórico, que vai para o cativeiro babilônico, vai porque está fora da vontade de Deus. A maior parte está, mas ainda existe um remanescente. Um exemplo típico desse é o próprio Jeremias, os mais conhecidos, Daniel e seus amigos, e outros, né? Como o próprio Ezequiel, que vai ser levado ali na segunda leva que Nabucodonosor vem, Ezequiel também é levado. Porque na terceira leva, ali em 586, o templo ele é destruído, ok? A cidade é destruída, e a Bíblia diz que Jeremias ele senta e começa agora a chorar, começa a lamentar, é onde entra o livro de Lamentações de Jeremias, que é um livro fúnebre, né? Porque ele vai lamentar a triste situação de Judá, a triste situação ali de Jerusalém. Sua vida estava em perigo, e era perigo constante. Seus vizinhos e família em Anatote procuravam matá-lo, conforme o capítulo 11, versículo de número 18, e o capítulo 12, versículo de número 6. O sacerdote pô-lo no tronco por profanar o átrio, como ele pensava. Jeremias capítulo 28, versículo 1, 29, capítulo 29, versículo de número 8. Durante o sítio de Jerusalém, quando Jerusalém foi cercada, durante esse período aí, a própria Bíblia diz do capítulo 37, versículo 14, que Jeremias, ele é lançado na cadeia, aonde ele está sendo acusado de tentar desertar e ir aos caldeus. No capítulo de número 43, versículo 1 ao versículo 7, ele foi arrastado para o Egito pelos homens que eu tinha consultado. Então perceba que consultam Jeremias, esperando ouvir algo que massageasse o seu ego, que lhes fosse cômodo, pois não ouviram, e por não ouvir, perceba que Jeremias, ele é arrastado para o Egito, contra a sua própria vontade. E segundo a tradição, não segundo a Bíblia, segundo a tradição, ok? Ele foi apedrejado em Dafne, no Egito, pelo povo irado. Então, a vida e o ministério de Jeremias será marcado por sofrimentos, será marcado por grandes perseguições por parte da nação que está corrompida e que não quer voltar-se a Deus. Então, Jeremias seria rejeitado para cumprir o seu chamado, seria rejeitado pelos seus vizinhos, a sua própria família, sacerdotes e profetas que estavam corrompidos, que são confrontados pela profecia de Jeremias, seus amigos, ele será rejeitado também pelos seus amigos, o próprio povo rejeita Jeremias, o rei, ele vai ser colocado no capítulo 20 em um tronco, ele vai ser colocado em uma cisterna cheia de lama, no capítulo 38, verso 6, e ele vai ser levado ali para o Egito, ok? Então Jeremias, ele será rejeitado. Então, vamos observar que na tipologia bíblica, Jeremias é um tipo de Cristo. Então, os sofrimentos de Jeremias, estudiosos, associam uma figura em Jeremias do próprio Cristo, que seria um homem perseguido, caluniado, rejeitado, que ele ia sofrer para cumprir o propósito no qual ele foi designado. Qual era o pecado de Judá?
Jeremias denuncia a nação por sua grande iniquidade. O pecado estava tão arraigado na natureza do povo que a idolatria e a maldade eram coisas inerentes às suas vidas. Então perceba que o povo está tão envolvido com o pecado, com a idolatria, que a prática pecaminosa já se tornou algo inerente, algo comum. Entendeu? Não existe mais aquele receio de se pecar. O pecado já se tornou familiar, o pecado já se tornou cômodo da nação. Então ele estava tão envolvido com a idolatria e a maldade que isto ficou arraigado em sua vida e se torna algo comum. Os pecados de Israel. Mas Israel tinha abandonado a Jeová e escolhido outros deuses. E dessa falsa crença tinha resultado com a profunda degeneração moral. O meu povo fez duas maldades. Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, ele diz o seguinte: a mim me deixaram, perceba, o manancial de águas vivas. Deus está usando Jeremias para profetizar, para ajudar. Está agora dizendo para o povo: a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Deus está revelando para ajudar, dizendo ajudar, que ele é um manancial, ok? Um manancial que não vai faltar, que jamais faltará para eles. É como se Deus está dizendo: eu tenho água em abundância. Água na Bíblia também é símbolo de purificação. Além de Deus se revelar como um manancial, como uma fonte que não se esgota, ele está dizendo que ele é um manancial de águas vivas. Então, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Perceba que Deus está usando Jeremias para profetizar, para ajudar, para mostrar, ajudar que Judá deixou ele o manancial de águas vivas para cavar cisternas rotas que não retêm água. Perceba que quando alguém cavava uma cisterna na antiguidade, eles cavavam com o propósito de reter água. Além de não chover com frequência, para essas cisternas armazenarem as águas, elas precisavam, certo, serem cheias pela água da chuva. E para essas cisternas reter a água, precisava chover muito, bastante. Por quê? Porque quando chovia, o solo automaticamente absorvia a água. E muitas das vezes chovia, as cisternas não enchiam de água. Para as cisternas encher, tem que chover muito a ponto do solo estar bem encharcado e não haver mais a necessidade do solo agora absorver água. Então perceba que Deus está dizendo para ajudar: eu sou o manancial. Vocês a mim me deixaram o manancial de águas vivas para cavar cisternas rotas que não retêm águas. É Deus revelando-se a ajudar para dizer a Judá que ela, Judá, despreza Deus para buscar deuses estranhos, que não pode falar, que não pode ver, que não pode andar, que não pode auxiliá-los. No capítulo 2 ainda, versículo 21, percebe-se que Deus continua usando Jeremias e advertindo Judá, porque ele, o Senhor dos exércitos, investiu em Judá esperando é uma forma idiomática,
certo? Porque Deus já conhece todas as coisas. Mas o texto dá a entender que Deus quer repreender a nação e repreende por meio de Jeremias, mostrando que ele plantou a nação esperando algo de bom e ela, infelizmente, não retribuiu o bem que recebe. Então, no capítulo 2, versículo 21, Jeremias profetiza dizendo: eu mesmo te plantei como vida excelente. Por que ele diz eu mesmo te plantei? Porque Deus, no capítulo 15, ele faz uma promessa a Abraão. Ele chama Abraão de dentro da tenda para fora dela, pede para que Abraão conte as estrelas do céu. Acredito que Abraão até tentou contar, mas não conseguiu, pois se perdeu na conta de tão numeráveis ou inumeráveis que elas eram. E Deus olha para Abraão e diz: assim será a tua descendência. Então Deus chamou Abraão da Mesopotâmia antiga, fez de Abraão este povo que é Israel. Então é o Senhor que plantou esta nação, é o Senhor que escolhe essa nação. E o próprio Deus tinha dito a Abraão: olha, famílias serão benditas em ti. Então perceba que Deus escolhe Israel para ser uma nação de sacerdotes. Não é que todo mundo seria sacerdote, mas o texto quer mostrar que deveria Israel ser uma referência para as outras nações. As outras nações deveriam olhar para Israel e ver em Israel a solução para suas vidas desorganizadas. Só que quem deveria mostrar a diferença não fez. Quem deveria ser o exemplo não foi. Então Deus usa Jeremias, no capítulo 2, versículo 21, para profetizar para Judá. Eu mesmo te plantei como vida excelente, mas semente inteiramente fiel. Como, pois, se tornaste para mim uma planta degenerada de vida estranha. Então perceba que ele mesmo a plantou. Esse capítulo 2, versículo 21, onde Deus se revela Israel como a vide que ele mesmo plantou, faz ligação com a parábola de Isaías, que Isaías vai também enfatizar, ok? Dizendo que Deus, ele plantou uma vide em um horteiro fértil. Isaías começa a profetizar assim: cantarei o cântico do meu amado, uma referência ao próprio Deus. O meu amado plantou uma vinha em um horteiro fértil, a cercou de sebe de um valado, a limpou e esperou que esta desse frutos bons, mas ela produziu fruto mau. Então perceba que Israel é associado a uma planta e uma vide que foi plantada pelo próprio Deus, de forma excelente. Porém, esta planta que foi plantada com amor, com carinho, com dedicação e de forma excelente, ela se tornou para Deus uma planta degenerada de vida estranha. O povo se corrompe, o povo toma um outro caminho que não for o caminho que Deus estabeleceu para a vida deles. Os pecados de Israel. Quando falamos aqui de Israel, só uma observação aqui para os alunos. Estamos falando de Jeremias, o profeta do reino do sul, Jerusalém, Judá. Por que o comentarista está falando dos pecados de Israel? É porque para Deus, reino do sul e reino do norte é Israel. Para Deus é o seu povo. A divisão foi feita através de Roboão e Jeroboão. Foi o povo que se dividiu, mas para Deus não existe reino do norte e reino do sul, existe Israel, o seu povo. Okay? Então a divisão quem fez foi os homens, não Deus. Nós falamos em aulas anteriores, okay? Que por um período de 120 anos Israel permanece como Reino Unido.
Durante os 40 anos do reinado de Saul, Israel permanece unidos. Os 40 anos do reinado de Davi, Israel permanece unido. E nos 40 anos do reinado de Salomão, Israel também permanece unido, totalizando assim 120 anos. Ok? Então perceba que a divisão veio depois da morte de Salomão, ali em 930 aproximadamente, onde vai haver uma insurreição. O povo não aceita ali Roboão, pois se torna um rei mau, onde vai estar cobrando da nação impostos altíssimos, despreza o conselho dos anciões para dar ouvido à juventude de sua época, e vai haver uma insurreição, um descontentamento por parte da nação, e o povo vai constituir Jeroboão como seu rei. Então o povo agora se divide e a nação se parte ao meio. Reino do Norte, ok? Israel, cuja capital é Samaria, e Reino do Sul, Judá, cuja capital é Jerusalém. Então, os pecados de Israel, ok? Tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul: idolatria, descrença, dureza de coração, iniquidade, confiança própria e materialismo, tá certo? Esses são pecados básicos. Deus, quando tira o povo do Egito, perceba que Deus ele vai dar uma orientação a Moisés no Monte Sinai. E a orientação de Deus a Moisés no Monte Sinai foi que o povo jamais adorasse um outro Deus além dele. Se o povo obedecesse, fizesse conforme o Senhor está orientando, a Bíblia diz que nenhum mal Deus estaria sobre o povo de todos aqueles que o Senhor permitiu que viesse sobre o Egito. Então Deus proíbe permanentemente a adoração de ídolos. Ok? Êxodo, capítulo de número 20, versículo 3 ao 6, perceba que Moisés, ele passa 40 dias e 40 noites, e após este período aí com Deus, ele recebe as tábuas da aliança, o decálogo, a lei de Deus. E a lei estabelecia como princípio, certo, de tudo, que o povo fosse proibido a adorar ídolos. Então Deus proíbe a adoração de qualquer imagem, seja de um Deus falso ou do próprio Deus verdadeiro. Então perceba que Deus, ele proíbe a adoração de imagem, de escultura, de qualquer Deus, como também dele próprio. Por exemplo, assim, Deus proíbe até a imagem de aquilo que possa estar no céu ou embaixo da terra. Então, qualquer imagem que alguém possa querer fazer, que possa representar até o próprio Deus, Deus proibiu. Porque não existe nenhuma imagem que possa representar Deus. Então perceba que quando Moisés está no monte, o povo vai fazer um bezerro de ouro. E dizia a eles que este bezerro de ouro era a representação do próprio Deus. Então Deus proíbe qualquer tipo de imagem, ainda que esta imagem, na mente de algumas pessoas, possa representar o próprio Deus. Não existe nada neste mundo que possa assim representar Deus. Não existe nenhuma imagem, nenhuma figura que possa ser associada à pessoa de Deus. E além disso, é proibido pela própria Bíblia, conforme a lei que Deus estabeleceu e deu para o seu povo. As nações que existiam ao redor de Israel eram idólatras. Israel muitas vezes caiu neste pecado também, ok? Conforme Jeremias, Amós e outros textos que você vai estar observando. Entre outras eram adoradas as imagens de Baal, Astarote e Moloque,
teu poste ídolo, suas queixas e denúncias. Então perceba que Jeremias, ele é chamado para o ministério e Jeremias vai criar perspectivas. Todos nós criamos perspectivas no ministério, na vida, em qualquer área, nós criamos perspectivas. Então Jeremias, ele vai criar assim perspectiva, ele vai esperar uma coisa, mas infelizmente as coisas não vão acontecer da forma que Jeremias de fato esperava. Jeremias, ele espera que o povo volte-se para Deus, que o povo se arrependa. Na mente de Jeremias, ele foi chamado para Deus, por Deus no caso, ele vai profetizar para Judá. Judá vai se arrepender e Deus vai anular o cativeiro. Mas Jeremias, ele vai ser surpreendido, porque ele vai profetizar para o povo, vai advertir, e este povo não vai dar ouvido, ao contrário, vai querer matar e perseguir Jeremias. E Jeremias continua profetizando, Jeremias vai apanhar, vai ser ferido, vai ser preso, vai morrer. Segundo a tradição, alguns dizem que ele morreu espancado. Então tem toda uma situação que Jeremias vai ter que passar para cumprir o seu chamado. E Jeremias, ele vai se queixar durante o seu ministério. Ele vai fazer algumas queixas. Então perceba, Jeremias lastima a sua sorte e até amaldiçoa o dia do seu nascimento. Por quê? Porque ele vai ser frustrado. Ele cria uma perspectiva, pensa algo, as coisas não acontecem da forma que ele pensava, então isso vai frustrar muito Jeremias. Ele chega até a duvidar da justiça do governo divino no capítulo 12, ou mesmo se queixa de ter sido enganado ou iludido pelo próprio Senhor no capítulo 20, porque o povo não se arrepende, o povo quer a sua morte, ele veio para benefício do povo. Então perceba que ele tem umas características do próprio Cristo. Então ele veio para benefício do povo, para ajudar, para abençoar, mas o povo não quer ouvir Jeremias. Ao contrário, o povo quer matar o próprio Jeremias. Estas imprecações atingem um terrível auge no texto. A provocação era tremenda. Seus esforços a favor dos seus patrícios foram recompensados com ciladas contra a sua vida ou apelos pela sua morte. Então perceba que Jeremias, ele vai questionar até a própria justiça de Deus. Por quê? Porque ele está pregando para o povo. Em vez do povo se arrepender, voltar-se a Deus, o povo quer matar, destruir ali a vida de Jeremias. Outro lado do seu caráter. Não devemos esquecer o outro lado do seu caráter, ou do caráter de Jeremias. Até na simpatia da sua natureza, ele era um homem de empatia, de simpatia. A profunda tristeza com que ele via sua pátria correndo loucamente para a ruína. No capítulo 4, versículo 19, Jeremias diz o seguinte: ah, entranhas minhas, estou ferido no meu coração. O meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Então perceba que ele está sentindo dores, pavores, angústia, porque ele está vendo que Nabucodonosor está vindo sitiar Jerusalém. E todo o esforço que ele tem feito em prol da nação para querer impedir que isso aconteça, dentro da mente dele foi vã. Então isso frustra o Jeremias. No capítulo 8, versículo 18, ele diz o seguinte: ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Então perceba que Jeremias, ele está sentindo de forma antecipada as dores dos seus patrícios, porque ele sabe que Deus vai permitir que os babilônios invadam Judá e destrua a cidade se o povo não se corromper, se o povo não se voltar, no caso, para o Senhor, pois o povo está corrompido. E isto vai causar tristeza, aperto no coração de Jeremias, porque ele queria impedir que algo desta natureza acontecesse,
mas infelizmente ele não poderia responder pelos atos da nação. Ele deveria apenas cumprir o propósito, e o propósito de Deus era orientar a nação em relação ao seu pecado, ao seu caminho. Então, confiado no caráter de Deus, revelado e provado na longa história da sua proteção ao seu povo. Então Jeremias se frustra porque ele pensa algo para o seu ministério, esperava algo que acontecesse e as coisas não aconteceram da forma que ele pensava. Então isso vai frustrar e causar tristeza em Jeremias, a ponto dele se queixar, amaldiçoar o dia do seu nascimento, se queixar da justiça divina. Vai chegar um momento que até o próprio Jeremias, ele vai orar contra o povo, porque ele vai ser espancado, vai ser muito perseguido. Então ele vai orar contra a própria nação. E dentro da tipologia bíblica, Jeremias é um tipo de Cristo. Apesar do espírito contrário ao de Cristo, que ele demonstrava quando denunciava seus inimigos, tem-se discernido em Jeremias um tipo de Cristo. Sofredor e solitário, da mesma forma que Cristo, difamado e perseguido pelos chefes religiosos do seu país, da mesma forma que Cristo foi, muito perseguido pelas facções da época, principalmente os saduceus e fariseus. Então tudo isso vem a ser uma figura daquele que sofreu tantas coisas dos anciões e principais sacerdotes e escribas, quando fez a nação a última oferta de misericórdia divina para com o povo rebelde, antes que seu povo fosse espalhado numa dispersão comparada com a qual o exílio de 70 anos, que podia parecer de poucos dias. Então, dentro da tipologia bíblica, Jeremias ele se torna um tipo de Cristo mediante as suas perseguições e mediante também os seus sofrimentos. Modos de agir. Jeremias levava a sua mensagem nos lugares públicos, nos atos do templo, no palácio real, nas portas da cidade, nos dias de festas ou jejuns, quando o povo da roça vinha à cidade para o culto. Então perceba que Jeremias ele não perdia uma oportunidade de orientar o povo. Até nas festas, Jeremias entrava ali como intruso e trazia ali a mensagem de Deus. Mensagem essa que não for aceita. Okay? E Jeremias ele vai sofrer represália por isto. Capítulo 13. Vemo-lo empregando um simbolismo que necessitava uma laboriosa viagem, deduzindo uma lição de aviso ao ver o oleiro trabalhando com a sua roda. No capítulo 18 a gente vê muitas pessoas pregarem, né, esse texto, que Deus leva Jeremias para ver ali o oleiro trabalhando nas rodas, e quando ele trabalha na roda, o vaso quebra na mão dele, ele começa a fazer um vaso novo. Se você observar, quando chega no capítulo de número 19, okay, a gente percebe que depois daquela visão ali, depois daquele acontecimento do capítulo 18, Deus vai pedir que Jeremias vá na feira e compre uma botija. Jeremias vai comprar ali a botija de barro, porque ele já sabe todo o processo que é para construir o barro. E na visão do capítulo 18, Deus vai fazer uma pergunta a Jeremias. Não poderia eu, Jeremias, fazer com Judá da mesma forma que fez esse oleiro, fazer um vaso novo? Só que Judá está irredutível, não se dobra ao Senhor. Então Deus vai levar Judá, Jerusalém, ao limite, ao limiar, para trazer, através do sofrimento, Judá novamente para ele. Então perceba que no capítulo 19, Jeremias compra essa botija de barro, e Deus, ele dá a ordem a Jeremias
para que Jeremias jogue esta botija no chão. Então, quando Jeremias joga essa botija no chão, essa botija ela será espatifada, ela será totalmente quebrada. E Deus agora usa Jeremias em profecia para dizer que no ano de 586, na terceira leva, Nabucodonosor vai vir, vai destruir a cidade, vai destruir o templo, vai matar muita gente. A própria Arca da Aliança ela vai ser perdida e vai totalmente ser destruída Jerusalém. Da mesma forma que aquela botija de barro jogada ao chão foi completamente espatifada e pedaços seriam espalhados para todo lado. Da mesma forma aconteceria com Judá no ano de 586. No último sítio de Jerusalém, ele prova a sua confiança do cumprimento das suas profecias, de uma restauração final, por exercer seu direito como parente mais próximo e resgatar um campo em Anatote, onde talvez os caldeus estivessem nesse momento acampados. Ok? Então chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Na próxima aula vamos estar vendo acerca da missão de Jeremias, certo? Os alunos, se tiverem dúvidas, depois podem assim nos chamar assim no privado, que vamos estar tirando assim a dúvida dos irmãos. Amém? Deus abençoe a todos.